Boa tarde. Agora com transmissão para todo o estado de Minas Gerais. Bom dia e bem-vindos à CIPAT Copasa integrada à Copanor. Hoje é um dia de muita emoção. Estou tão emocionada que meu papel vai até tremer enquanto eu leio. A programação de hoje teremos a palestra Segurança com as Mãos. Em seguida, teremos a palestra de Alimentação Saudável. E o fechamento do dia é o resultado do concurso de paródias com o encerramento da CIPAT. Gente, está emocionante esse concurso de paródias. Eu tive acesso privilegiado aos resultados. Vai ser chique demais. Para começar, vamos receber o engenheiro de segurança do trabalho da Copasa, está tremendo mesmo, engenheiro de produção, enfermeiro, instrutor de formação profissional, fundador do RI Health Treinamentos, eu não sei se é RI Health Treinamentos, licenciatura em Biologia, gente, que currículo, bombeiro profissional e instrutor de brigadistas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, técnico de segurança do trabalho e técnico em eletrotécnica. Recebam com palmas Eric Lanota Leroy. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Prazer, né? Meu nome é Eric, como a Larissa falou, obrigado, viu, Larissa? E hoje, abordando com vocês um assunto muito importante que diz respeito não só à nossa vida profissional, mas também no dia a dia, né, nos acidentes domésticos. Nós vamos falar hoje sobre a proteção das mãos, a segurança das mãos. Afinal de contas, as nossas mãos, elas são uma das nossas principais ferramentas, né? O tempo inteiro nós estamos usando, né, utilizando as nossas mãos, e isso é muito importante. Reconhecer que uma das principais causas de acidentes do trabalho estão ligadas às nossas mãos, e por isso um tema tão relevante para a gente abordar numa CIPAT, principalmente porque nós temos atividades e nós temos também situações dentro das nossas regras de ouro que envolvem, na sua totalidade, as mãos, né? Hoje eu vim dar uma mãozinha, né? Hoje eu vim dar uma mãozinha e em primeira mão, né? Disponibilizei minha mão de obra, já que uma mão lava a outra. Né? Não será mamão com açúcar. Essa eu forcei. Essa aí eu dei uma forçada só para combinar, viu? Só para colocar uma mamãozinha em café da manhã. Comer uma mamãozinha hoje no café da manhã? Não, nessas não estão hospedadas em hotel. A gente só come mamão quando está hospedado, né? É difícil, hein? Come fruta no café da manhã de casa? Ou é só pão com manteiga e café? É o mamão. Não será mamão com açúcar, mas que todos coloquem a mão na consciência, né? Exatamente, e as mãos na massa. Então, a mão da gente, as nossas mãos, elas são tão importantes que nós temos o hábito, né, de falar delas o tempo inteiro. Mas eu pergunto a vocês, o quanto que nós valorizamos nossas mãos? Será que nós sentimos falta? Será que a gente teve alguma situação no cotidiano que a gente alguma vez se sentiu arriscada a perder as mãos ou a ponta dos dedos, né? Então, só quando você se machuca que você vai dar valor às nossas mãos. E afirmo, né, e recordo, as nossas mãos, elas são as nossas principais ferramentas. O tempo inteiro você está mexendo com as mãos, né? Eu queria que vocês que estivessem no interior e vocês também que estivessem aqui no auditório, levantassem as mãos para mim. Deixa eu ver. Ó, que trem bonito, gente. Ó, olha aí. Agora, faz um favor. Olhe para a sua mão. Dá uma olhada, reparem em tudo que está na sua mão. Olha, nos dedos, as unhas, tudo, o punho, as cicatrizes, as linhas, né, para quem é mais supersticioso na questão da leitura das mãos aí. Olhe para a sua mão, repara na sua mão, suas digitais. Quando você vê, né, quando você repara, você observa as suas mãos, vocês aqui, vocês que estão aí no interior, o que vocês estão observando aí? O que normalmente você remete quando você olha para suas mãos? Exatamente, isso mesmo. O silêncio, é isso? É isso? De uma vida
Trabalhosa, né? Que mais? Como é que tá a pontinha dos dedos aí? Tá gasta? Tem calo? Hã? Tem gente que não tem nem mais digital, né? Eu fui mesário nas eleições agora, o pessoal ia lá e tentava na biometria, não dava, né? Por causa que perde a... Então, gente, é uma mão que representa, né, uma vida de muito trabalho, né? De muita dedicação. Então, se você pensar, se você observar, uma das nossas principais ferramentas é aquela que também a gente mais desgasta. E será que nós estamos preocupados com as nossas mãos? Agora a pergunta que não quer calar: você cuida das suas mãos no dia a dia? Hã? Tem gente que acha que é frescura. Ah, não, passar um creme hidratante, lavar as mãos, passar o álcool em gel. A asepsia das mãos, ela é importante? Sim. E muita gente não cuida das mãos, simplesmente esquece que ela existe, mas você usa o tempo inteiro. Mas a gente não observa a importância que nós temos, que temos nas nossas mãos, né? Exatamente, na pandemia. E aí vem a questão não só da proteção das mãos, mas do afeto, né? De cumprimentar, de abraçar. O tempo inteiro nós estamos utilizando as nossas mãos. E aí eu queria que vocês participassem. Utilizo minhas mãos para... Para que vocês utilizam a mão? Fala para mim. Para comer. Para trabalhar. Para você apertar alguma coisa, você utiliza as mãos? Para enroscar? Também. Para dirigir? Para dirigir. Para pinçar? Para puxar? Para empurrar? Não é isso? Para levantar? Para escrever? Brilhou, Brígida. Para escrever. O que mais? Para se proteger, né? Ótima observação. A mão, numa queda ou na projeção de um objeto em direção a gente, primeira coisa que a gente faz, você leva as mãos. E quando está caindo uma coisa perto de você, ao invés de você deixar cair no chão, o que você faz? Né? Quantas pessoas já devem ter queimado com um café, né? Ou queimado às vezes o óleo, né? Ou numa churrasqueira, uma carne, né? Falando de churrasco agora de manhã, né? Mas imagina, tá quente, mas você vai lá e, né? Aquela pontinha da picanha com a gordurinha, você vai lá e belisca, mas não está nem aí. Então, só mostrar para vocês aqui, né? Como que a gente pode utilizar as nossas mãos e a importância delas. Olha só. Põe na tela. Aí você me pergunta, o que tem que ter a ver, né, a mão com a família? O que vocês observaram ali que nós utilizamos as mãos? Laços, a conexão, o abraço, a segurança, né, o seu filho, a sua filha, ela... Quem é casado aqui? Levanta a mão. A culpa não é minha, não tem problema nenhum. Isso aí realmente é responsabilidade de cada um, né? Mas quem é pai e mãe, levanta a mão. Aí. Ou seja, todo mundo casou, teve filho, né? É tipo isso. Mais ou menos. Ô, gente, fato é que o afeto, o abraço, o aperto de mão, o cumprimento, o tempo inteiro nós estamos utilizando as nossas mãos. Aí a pergunta que não quer calar: e se nós perdêssemos uma ponta de dedo, faria diferença? Perdesse uma mão, né? Um antebraço. Então, as nossas palestras anteriores, elas nos remeteram e nos emocionaram justamente pela história de superação, né, Mauro? Pela história de vida, né? Pela dedicação na reabilitação, pela dedicação à superação também psicológica e mental, porque as pessoas, né, que estão aqui hoje e palestraram durante a semana,
né, eles tiveram uma superação, né, e isso é muito importante. Mas antes disso, nós já imaginaram o tanto de sofrimento que as pessoas passaram? Né? A questão da depressão, que muitas vezes não é abordado, né? Então, quando você perde uma mão, não é somente um membro, né? Não é somente uma parte do seu corpo, mas você também está comprometendo o seu psicológico, porque uma pessoa para perder, para vocês terem uma ideia, o dedinho, né? O dedo mindinho, ele está ligado ao nosso equilíbrio. Então, o nosso cérebro ele processa que você tem 5 dedos das mãos, na mão esquerda e uma direita. Se você perde um dedo, você afeta o seu equilíbrio. Né? Você pode ter situações envolvendo aí, por exemplo, vertigem, por causa de um dedo. Mas você não vai imaginar. Né? Eu já tive situações, por exemplo, né, atuando como técnico de segurança, que tivemos, né, um colaborador de uma empresa passada que perdeu a ponta de um dedo, uma falange distal, que a gente chama, e a consequência foi muito mais na parte psicológica do que na própria perda do membro, né? Então, mas as pessoas não pensam assim, não imaginam que isso possa acontecer. Ah, não, se eu perder um dedo, já vi muita a questão de cultura de segurança, a pessoa fala, mas perdeu uma ponta de um dedo, tem mais 9. Não é bem assim, né? A gente sabe que existe uma questão cultural que envolve toda uma promoção da saúde, e é o que a Copasa tem batalhado para poder acontecer e fazer, né? E as pessoas às vezes acham que não tem nenhum problema. Por isso as nossas mãos, elas são as nossas principais ferramentas. Aí só passar para vocês aqui, para vocês perceberem também o que a gente pode fazer com as mãos. Olha só, põe na tela, pau na máquina.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Boa! Nós temos 2 pontos nesse vídeo. O exemplo. Quando você é líder, quando você
supervisiona alguém, coordena alguém, gerencia uma equipe, a responsabilidade, ela chama de linha na segurança do trabalho. Por quê? Porque se você dá o exemplo, você faz com que o seu subordinado, a pessoa que está, né, sendo coordenada por você, ela também utiliza os equipamentos. Então é muito importante que você, enquanto líder, né, alta ou média liderança, que você faça, que você dê o exemplo. Então isso é muito importante. Vocês perceberam que foram pequenos gestos que fizeram as outras pessoas também utilizarem, né, a bondade, a empatia, né, a caridade. Então isso é muito importante. E ao mesmo tempo, vocês perceberam que nós utilizamos as mãos para tudo, até para ajudar. A mão, ela remete a frases como estender a mão para o outro, quando o outro mais precisar. Você já estendeu a mão para alguém? Alguma vez? Já? Já precisaram da mão de alguém? Em um momento difícil? Com certeza a gente precisa muito um do outro, e a mão, ela tem essa ligação, né, esse elo entre as pessoas. E aí, as mãos estão nos poemas. Existe um poema de Carlos Drummond, Mãos Dadas, né? Nós temos aí as mãos nos memes. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém vai soltar a mão de ninguém. Como diz, está todo mundo, né? Remete ao meme aí, né? De ninguém vai soltar a mão de ninguém. E também as mãos estão nas frases, nas músicas. Vocês lembram de alguma música com mãos aí? Jogue suas mãos. Que mais? Olha, tire suas mãos de mim. Que mais? Hã? Dança. A dança da mãozinha. Que mais? Não é? Vamos dar as mãos. 1, 2, 3, né? Então nós temos várias letras de músicas com as mãos. As mãos são importantes, gente? Até para o povo ficar rico na música, tá vendo? É, ué. E as mãos também estão nas regras de ouro. Eu vou falar a regra de ouro. Vocês vão me falar qual que é o número dela, beleza? Eu vou tirar do slide ali. Tô brincando, é isso não. Eu vou falar a regra, vocês me falam se tem alguma coisa a ver com as mãos. Comportamento seguro tem a ver com as mãos? Sim. Para eu poder fazer um serviço no espaço confinado, eu utilizo as mãos? Opa. Trabalho em altura? Também. Serviço em vala? Ué, também vai ter coincidência, hein? Direção defensiva, tem que utilizar as mãos? Tenho. Ferramentas e equipamentos? Eu vou utilizar minhas mãos no lugar das ferramentas, é isso? Não. Regra de ouro 7, eletricidade. Utiliza as mãos para fazer um teste, né, mexer no painel, trocar um barramento. Movimentação de carga, tem a ver com as mãos? Promoção da saúde e do bem-estar, também. Ou seja, as mãos, elas estão em todas as regras de ouro. Tudo que você vai fazer. Ela é importante para a gente? Sim ou com certeza? Com certeza. E aí, será que a gente conhece as mãos direitinho? Olha aí, nós temos 27 ossos nas mãos. Nós temos as falanges distais, nós temos as mediais, as proximais. Então, eu queria, enquanto eu passasse aqui para vocês, que vocês observassem as mãos de vocês e sentissem os ossos. Vê se vocês conseguem perceber aqui, ó. Falange distal, pontinha do dedo aí. As falanges mediais, falanges proximais. Beleza? Conferir aí? Tá tudo certinho? Olha aqui, ó. Qual que é a diferença do polegar para os outros dedos? O polegar é nome de banda. Não, não é isso não. O polegar não tem a falange medial. E aí, gente, olha como que os nossos ossos, eles são bem frágeis, pequenos, sensíveis. E muitas vezes não suportam determinadas situações. Por exemplo, vou falar um exemplo aqui do pé, porque foi o que eu lembrei agora, mas tem a ver com a mão também. Quem aqui estava andando aí de casa e bateu o dedinho do pé na quina da cama? Nossa, e na época não era nem cama box não, né? Porque às vezes dava aquela amizade, é aquela cama de madeira, né? Bateu o dedo, só faz empulado, ó, bifurcação. E qual que é o exemplo mais clássico dos dedos das mãos? Onde você prende o dedo? Nossa, você fica preso na porta, né? E aí, por incrível que pareça, aqui dentro da companhia, nós temos exemplos de acidentes assim. Né? De pessoas que às vezes estavam entrando num veículo para poder fazer um trabalho e na hora que foi fechar a porta do carro,
Fechou o dedo. Hã? Já aconteceu também? Existe essa situação. Então nós temos aqui os ossos do metacarpo também, que são ossos que muitas vezes é queda de objetos, não é prensamento, né? Normalmente é ponta dos dedos que a gente utiliza mais, mas o metacarpo ele também é muito utilizado, e os ossos, né, que unem aí o antebraço, as mãos, que é a una e o rádio, né? Então nós temos aí 27 ossos no total, e todos são muito importantes, mas se você não cuidar das suas mãos, nós podemos aí podemos ter acidentes ou doenças ocupacionais. Então é muito importante. Dei alguns exemplos aqui. Desse ano, dia 19 de maio, às 18 horas, ao sair do escritório, o empregado foi fechar o portão da garagem e, ao puxá-lo, o mesmo travou e a maçaneta quebrou, ocasionando um corte profundo na sua mão direita. Então é caso aí que aconteceu esse ano, em alguma unidade, né, só dando exemplo mesmo, só a descrição. O empregado relatou que estava vistoriando o interceptor de esgoto e, ao levantar a tampa de um PV, apoiando com a picareta, entraram formigas na luva de couro que estava usando. E essas picaram o seu braço esquerdo, por baixo da luva. Devido ao incômodo dessas picadas, o empregado soltou a picareta e, com isso, a tampa caiu, ferindo o polegar da mão direita. Outro acidente com a mão. Terceiro, o empregado relatou que por volta das 11 horas, ao abrir a porta de vidro do seu local de trabalho, ela quebrou e os estilhaços caíram sobre a sua mão esquerda, ocasionando 2 cortes. No momento ocorrido, o mesmo lavou os ferimentos e estancou o sangramento, ou seja, houve hemorragia. Então, para vocês perceberem que o tempo inteiro nós estamos utilizando as mãos. Seria muito óbvio dar uma palestra para falar com vocês assim: usem luvas, não coloquem a mão em partes móveis, cuidado, está quente. Ó, isso pode furar. São situações que nós, e os empregados da Copasa sabem disso, né, os copasianos, que quem trabalha no operacional e recebe toda a descrição da tarefa, ele tem um treinamento, né, tem uma capacitação, existe todo uma qualificação para a pessoa trabalhar. Então, a gente percebe que é muito da questão cultural, a questão de realmente começarmos a mudar esse modo de pensar que tudo tem que ser feito com pressa, que tudo a gente tem que fazer, independente se tem equipamento ou não, que a gente tem que, o importante é acabar o trabalho, acabar o serviço, entregar, porque o cliente ele está, né, ali às vezes está com a falta de água. Então isso acontece culturalmente na companhia, da gente muitas vezes colocar as mãos na frente da proteção, na frente da segurança, e muitas vezes isso ocasiona em acidentes. Resolvemos a falta da água, mas a mão do cara... E se o cara tivesse perdido um dedo? Né? E se eu tivesse, por exemplo, tido uma sequela? Então existem situações de acidentes e doenças, por isso que a gente tem que começar a mudar essa cultura. Ferramentas multifuncionais usadas em serviços leves e precisos, mas também tarefas que exigem força, com 4 letras. Alicate. Não, provém o sustento da família. Tá falando aqui. Hoje nós vamos assistir a 3 comportamentos inseguros que podem levar ao acidente, essas ferramentas de extremo valor, nossas mãos. Posicionar mãos em locais que se movimentam. Aperta lá! Jogo rápido! Aperta lá! Colocar as mãos em locais não visíveis. Melhor não, né? Pode ter algum animal peçonhento. Um dispositivo para ir antes das mãos. Pega a visão. Pessoa responsável por garantir a segurança dessas ferramentas preciosas chamadas mãos. Com 4 letras. Não é? E aí a gente coloca muitas vezes a responsabilidade das nossas mãos nas pessoas, né? Somos nós os principais responsáveis. E aí, imagens ao vivo aqui agora, hein? Brasil 2021. Olha lá, nós tivemos 571 mil acidentes do trabalho
Muito ou pouco? Isso os registrados, né? Imagina se tivemos alguma subnotificação. Óbitos. Mais de 2.000 óbitos. Crescimento de 30% em relação a 2020. Por quê? O retorno ao trabalho, né? Apesar de muitas atividades, né, as pessoas migraram para o home office ou tivemos muitas atividades remotas, mas mesmo assim houve um crescimento em relação a 2020. Aí, se você olhar, as mãos representam 31% desses acidentes. Ou seja, 100 mil acidentes, né, 110.001 com os dedos e 31.246 acidentes envolvendo as mãos. Ou seja, no total aí de 31% daquele total de acidentes do trabalho. Então, disparado, as nossas mãos, elas são, né, as principais causas de acidentes. E aí eu pergunto a vocês, quem já ou quem nunca cortou o dedo com a faca? Hã? Já cortaram? Cortando laranja ou era cortando a picanha? Hã? Papel, né? Ou tesoura, né? Corte direto. Quem queimou a mão no ferro de passar roupa já? Alguém? Criança ou adulto? Esse aí, tá vendo? Quem já prendeu o dedo? Alguém já prendeu o dedo? Já? Também? A Brígida já, né, Brígida? Nossa Senhora. E a dor? Quando você prende o dedo, o que é a vontade de a gente falar o quê? Fala não. Melhor não falar não. Né? E quando alguém vai conversar com você e você está com aquela falta de paciência, acabou de prender o dedo, o que aconteceu? Você está bem? Você machucou? Nossa Senhora. Tá doido. Aí eu pergunto a vocês, qual o motivo para tantos acidentes com as mãos? Por quê? A gente já sabe, nós temos consciência que as nossas mãos são as nossas principais ferramentas. Mas o que a gente tem que fazer então? Sabendo que o tempo inteiro você tem que trabalhar com as mãos. Mas por que acontece tanto se a gente já sabe que tem que proteger? O modo automático, excesso de confiança. Eu já fiz isso tem muito tempo, né? Tem muito tempo que eu estou fazendo isso aqui, não vem intrometendo no meu trabalho. É o que nós, por exemplo, quando estamos fazendo visitas nos ambientes de trabalho, né, na USSS, a gente escuta muitas vezes, né? E a gente, igual eu comento, eu falo assim, ó, eu estou aqui, nós estamos aqui te dando, né, participando às vezes de um diálogo de segurança, uma inspeção, visitando aqui uma ETA, uma ET, né, uma gerência, e às vezes a gente está ali, depois a gente vai embora. Quem fica ali é o operacional, é a pessoa que está trabalhando, do GPM, né, da patrulha, que nós chamamos muitas no interior, né, o pessoal da operação, é um operador de ETA, é um operador de ET, é um técnico em química. A gente, igual eu falo com eles, nós estamos aqui falando com vocês, daqui a pouco a gente está voltando, né, para a nossa sala. Então, a gente tem que perceber que o principal, né, a principal ferramenta transformadora para a gente poder evitar acidente é a nossa conduta em relação à segurança, né? Opa, peraí, se eu não tenho se essa atividade aqui ela requer a utilização de uma luva, eu tenho a luva correta para a execução daquela atividade? Ou essa luva aqui é uma luva que não serve para essa atividade? A meia luva está adequada? Muitas vezes as pessoas pensam só na ponta, né? Pensa na luva. Mas muitas vezes não é pensar no EPI, é não fazer aquela atividade utilizando as mãos. Então, nós temos situações que envolvem as mãos de coisas assim, que às vezes a gente fala, é um detalhe. Eu comento muito isso na região que eu atuo, né, que é a região leste, que a gente, são os pequenos detalhes que estão fazendo os acidentes acontecerem. E muitos deles, que vocês viram aqui, foram com as mãos. Então, o tempo inteiro a gente está utilizando as mãos e estamos sujeitos a acidentar. Mas se a gente tem mais atenção, um comportamento seguro e seguindo as normas de segurança, a probabilidade de ocorrência é bem menor. Beleza? Só passar mais um vídeo aqui, Mauro, rapidinho. Esse é mais demorado mesmo, pode deixar que vai de novo.
Isso, aí deixa. Tá, mas ele demora um pouquinho pra... Mas acho que não deu, não. Isso aí, isso. Então, o vídeo foi para mostrar que a gente muitas vezes coloca as nossas mãos no lugar das ferramentas, né? E ali, ó, foi a utilização das luvas, a utilização de todos os equipamentos, né, de proteção. Mas eu pergunto a vocês, no dia a dia, se nós agora pudéssemos sair do auditório, sair de onde vocês estão aí no interior, e pudéssemos caminhar pela cidade, município que vocês estão, para poder verificar se tem alguém fazendo algum serviço com as mãos desprotegidas, nós encontraríamos alguém? Com certeza. E aí eu gosto de contar essa história, apesar dela ser um pouco triste, porque foi num treinamento, né? Antes de eu vir para a Copasa, né, eu atuava no Senai e fui dar um treinamento numa madeireira. E aí já cheguei numa madeireira de pequeno porte, fui no mezanino, a menina falou comigo, vou te levar na sala de treinamento, você vai lá esperar o pessoal chegar. Falei, beleza. Aí eu cheguei, montei, né, a minha apresentação, fiquei esperando o pessoal chegar. Chegou lá, o pessoal começou a sentar, aquele ânimo, assim, contagiante, né, de, vai ter um treinamento. Aí sentaram, e aí, para quebrar o gelo, eu falei assim, galera, é o seguinte, eu queria que vocês falassem comigo o nome, a função de vocês aqui na empresa, e se vocês já sofreram um acidente de trabalho. Porque era de NR12, e aí eu preferi já perguntar do acidente de trabalho. Aí o primeiro que chegou, e aí, amigão, beleza? Bom. Cara, seu nome, né, profissão, já sofreu algum acidente? Zé. Ô Zé, qual que é a sua função aqui? Eu faço tudo. Bacana, cara, um cara multitarefa, legal. Tentando amenizar, né? Já sofreu algum acidente de trabalho? Aí só fez assim pra mim. Aí eu, cara, o que aconteceu? Como é que foi isso? Me conta aí. Normal? Falei, normal? Não fala isso não. Ô galera, levanta a mão aí. Todo mundo não tinha um dedo. Pensa. Mentira, eram 10. 9 não tinham um dedo. 9. Aí tinha uns que não tinha 2, tinha outros que só tinha metade, um dedo. Um só tinha, né, fedido um dedo. Aí eu fiquei assim, gente do céu. A vontade que deu foi de... um abraço. Que? Não, mas, sério. 9 pessoas não tinham. E o último tinha os 10 dedos. Tinha começado na empresa, tinha 2 semanas. Ele pediu conta. Sério. Eu falei, aguento isso não. Ele pediu conta. Ele falou assim, quê? Porque, gente, já era da cultura ali, da empresa, a falta de proteção.
E era a questão também da atitude de ninguém, às vezes, a parar a atividade e falar assim, eu não vou fazer enquanto eu não tiver adequada aqui a serra, não tiver adequada aqui a plana. Então tem a ver com todo um contexto cultural. Então, às vezes, a realidade, né, no Brasil não é só da indústria, né, de grandes nomes da indústria. Você pega aí bairros industriais, né, você pega aí centros industriais, que nós temos pequenas empresas que o tempo inteiro você tem situações de risco, né? Empresas de pequeno porte, né, micro empresas. Então nós temos muitos prestadores, então a gente tem que prestar atenção não só na questão do Copasiano, mas os terceiros, né, pessoas que venham prestar serviços aqui para a Copasa. Será que a gente avalia realmente a questão da utilização dos equipamentos? Por exemplo, vai fazer um serviço aqui, né, uma preparação para um evento, será que a gente tem feito essa triagem, né? Eu como contratante desse serviço, será que eu preocupo? Ou isso é exclusivo da segurança do trabalho? Não existe, né? Então eu tenho que ter a minha responsabilidade de entender, inclusive pessoas que se preocupam até para prestadores de serviço dentro de casa, né? Vamos supor que você vai instalar uma placa solar na sua casa. É deixar o pessoal instalar lá e depois, né? Está sujeito a queda, está sujeito a prender a mão em algum lugar. Então nós temos uma responsabilidade, inclusive dentro de casa, quando você contrata um serviço, até quando uma pessoa vai instalar uma internet na sua casa e vai subir num poste, será que ele está, né, seguro? Será que a gente preocupa com isso? Ah, não, está fora da minha casa, não vou. Então a gente tem que preocupar com a segurança do outro, não só a nossa segurança, né? Então, como podemos agir preventivamente? Eu pontuei algumas situações que a primeira ela já dá uma englobada, mas a gente deu uma esmiuçada. Primeiro, análise de risco. Antes de você fazer qualquer tarefa, não é importante? E quando nós falamos em análise de riscos, nós não estamos falando apenas de um documento formal disponível no CISPAD para você imprimir e fazer análise. Nós estamos falando de você analisar os riscos, observar. Muitas vezes você já vai, né, quer executar a tarefa e muitas vezes não para poder pensar assim, poxa, quais são os riscos naquela tarefa? Utilizar as luvas adequadas de acordo com os riscos. Existem luvas para corte, né? Luvas para abrasivos, luvas para o contato biológico, luvas, né, nitrílicas impermeáveis. Nós temos luvas de vaqueta, né, para um trabalho mais pesado, luvas para solda, né? Então nós temos luvas de raspa, por exemplo. Então nós temos vários tipos de equipamentos, né? Creme protetivo, né, para utilização. Cuidado com as partes móveis de máquinas e equipamentos. Lembrando que quando você vai fazer uma atividade no equipamento móvel, não é recomendado o uso da luva. Por quê? Porque a luva ela pode ficar presa numa parte móvel, né? Pode pinçar ali numa engrenagem, numa polia, numa correia, e aí puxa a luva e sua mão vai junto, enrosca sua mão junto. Verifique as condições de segurança dos equipamentos antes da utilização. Mais uma vez, questão da cultura de segurança. Nós não realizamos checklist, né, das condições de segurança dos equipamentos. Retire adornos e acessórios ao realizar suas atividades. Então, é recomendado sempre, vai fazer uma atividade, tirar aliança, anel, pulseira, né, das mãos, e o resto, né, colar, enfim, os adornos também. Vocês já ficaram sabendo de um goleiro que perdeu o dedo porque ele foi posicionar a barreira e a aliança dele ficou grudada no suportezinho da trave, onde fica a rede de futebol? Ele foi colocar a mão na trave, a luva, a mão, né? A aliança dele entrou dentro daquela... Na hora que ele foi fazer isso aqui para poder ir lá, não estava usando luva, né? E aconteceu esse acidente aí que desencapou o dedo dele, na verdade. Ele não perdeu o dedo, desencapou. Tirou só a pá da carne, ficou só o osso. Não manuseie equipamentos pontudos, né, pontiagudos ou cortantes em direção ao corpo. Lave sempre as mãos. A higiene das mãos também é muito importante, já que nós estamos cuidando das mãos, falando das mãos. Bastante atenção ao manusear facas e estiletes. Suas lâminas leves e afiadas representam um risco para as mãos e os dedos. Também, só o último vídeo aqui para a gente poder fazer uma dinâmica com vocês das mãos. Deu não? Então o outro. Série 100% seguro. Isto. Esse. Isso.
Essa parte do corpo é uma verdadeira máquina. Faz manobras, funciona como uma pinça e ainda tem uma precisão incrível. Mas as mãos não são peças. Se elas se machucam, não tem troca. E depois, não adianta chorar pelo leite derramado. Vai levantar ou movimentar objetos? Luvas de segurança já. A mesma coisa vale na hora de mexer com pregos, caco de vidro ou material cortante. Na hora de carregar um objeto, dê uma olhadinha na largura das portas e dos corredores. Se for colocá-lo no chão, peça uma ajuda ao colega. Assim, o risco de ter alguma parte do corpo prensada fica bem menor. A pele é a primeira defesa contra germes e bactérias. Ou seja, qualquer lesão, por menor que seja, precisa de tratamento de primeiros socorros. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Quem tá com camisa de botão aqui? Deixa eu ver. Nosso amigo aqui, Erasmo Carlos. Obrigado, vem cá, por favor. Vem pra cá, vem pra cá. Salva de palmas pra ele aí, né? E deixa eu ver quem tá com cabelo amarrado aqui. Deixa eu ver. Lohane! Lohane, tudo bem? Beleza, coincidência? Ô, Lohane, faz favor, vem pra cá, vem. Maoi. Pode soltar. Seguinte, pode sentar, por favor, Erasmo. Erasmo, não, como é que é o seu nome? Cesário. Yu, pode sentar, Lohane. Seguinte, só para a gente poder perceber o tanto que é importante as nossas mãos, nós vamos fazer duas dinâmicas, duas atividades, uma com a Lohane, para a gente poder entender que tarefas simples, sem uma das mãos, podem se tornar complicadas, beleza? Para a Lohane, solta o cabelo, por favor, Lohane. Lembrando que vale um prêmio, hein? Isso aqui, né? Vai ganhar a garrafinha aí, ó. Vai ganhar a garrafinha. E, meu jovem, você não precisa fazer striptease, não, mas só dá uma desabotoada em 3. Isso. Cadê o aprendedor? Então, olha só. Aqui é o... Hã? Tá caindo o cabelo, não? Cabelo caindo eu já conheço, eu já sei o que é. Então aqui, ó, nós temos um prendedor de cabelo. Lohane, coloca uma mão para trás. Isso, você não pode utilizar suas mãos. Você vai ter que prender seu cabelo. Qual que é a sua mão dominante, a direita ou a esquerda? Ah, então você pode inverter para nós aí, né, minha filha? Não, né, não, mentira. Ela tá mentindo. Então aqui, ó, Lohane, ela vai ter que prender o cabelo utilizando só a buchinha e uma mão, que seria a mão esquerda dela, beleza? Ok? Só um minutinho pra gente fazer o... Isso é impossível. Agora o Erasmo vai ter que improvisar aqui, só um minutinho. Cesário, desculpa. Qual que é a sua mão dominante? Direita. Esquerda. Fecha a mão. É só levantar pra trás, né? E a emoção? Aí, ó. Tá dando agonia só. Só se conseguir pra ganhar alguém, gente. Pode jogar na barra inteira. Não vai estar com dúvidas. Viu como é que a mão viu? Tem que ser as duas mãos. Até pra ajudar, ó. Ó, isso pra nós. Isso. Cesário. Beleza. Microfone. Pronto. Aí, microfone. Beleza, que comecem os jogos. Cesário está sem a mão direita, infelizmente ele sofreu um acidente, infelizmente não prestou atenção nas regras de segurança e também na palestra. Tá somente com a mão esquerda, vai ter que abotoar a camisa. Deixa eu tirar o seu crachá, Cesário, só para não... Aí, ó, tá vendo? Já dificultou a sua vida aí. Aí, beleza. Opa. Beleza. Aí, peraí.
E Lohane, beleza? Não é tempo, viu, gente? Não é pressa, nem é quem vai acabar primeiro, não. Mas só pra... É brinde. Só pra gente poder acompanhar como que é difícil, né, a ausência aí de uma parte das mãos ou da mão, né? Pode começar, por favor. Tenta aprender, pode ir, Cesário. Com a mão só. Vamos ver se... Não, vai ter que ser com a buchinha. Imagens ao vivo aqui agora, produção. Olha só. Opa, o que é isso aí? Deixa eu ver. Usou os dentes também. Ué. Ó, o Cesário tá todo posudo ali, ó. Ué. Vamos ver. Ó, tá conseguindo, hein? Você vai ter que colocar uma gravata, eu tenho que abotoar o de cima também, viu? E o de cima agora? Vê se você consegue, vamos ver. Vamos ver. Deu? Ó, Cesário, ó. Não, tenta. 10, 9. Tô brincando, mentira. Prendeu aí? Beleza, deixa eu ver. Conseguiu, Cesário? Esse não? Ah, então não vai poder ir pro casamento. Não, só um minutinho, tá? Pra vocês ficarem aqui. Palmas pra eles! O que nós podemos tirar de aprendizado nessa dinâmica? Bateu aqui atrás, né? Bateu na perna, né? Mão com o pé. Ô, gente, para vocês entenderem o tanto que é difícil, né? Se você, às vezes, prende o dedo, já é uma dificuldade, né? Ter uma lesão nas mãos. Imagina se você perder um dos membros. Então, é muito importante a gente valorizar, né, toda a situação envolvendo a prevenção, a proteção das mãos, porque se acontece isso de fato, igual eu falo, perdeu, né? Mas é difícil a adaptação, é difícil depois se reabilitar. E o problema maior não é apenas a perda física, né? Não é apenas questão física, né? Perdi a ponta do dedo, perdi a mão. É a questão psicológica, né? Quando você perde uma mão, você tem que fazer uma reabilitação, você tem que conversar bastante, você perde tato, depressão, insônia, né? Agitação. Então, são situações que eu tenho certeza que quem já perdeu a ponta de um dedo, já perdeu uma mão, já teve uma perda, sabe o tanto que isso dói, né? E a questão mesmo, preconceito. Então, nós temos várias situações que envolvem aí. Então, falo com vocês, né? Que, o impacto na família, os custos. Então, nós pedimos muito, né? Que cada um de vocês tenha essa em mente, né? Essa conscientização. E outra coisa, se você não trabalha utilizando as mãos, né, com ferramentas manuais, mesmo assim você utiliza suas mãos no computador, né? Utiliza suas mãos para ir ao banheiro, utiliza suas mãos para tudo, para almoçar. Então, pensem sempre, essa é a nossa principal ferramenta. Hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre as mãos, de falar sobre uma parte do corpo que a gente não dá valor e não repara o tempo inteiro. Então, que a gente possa hoje chegar em casa, utilizar nossas mãos para poder cumprimentar, abraçar as pessoas que a gente ama e mostrar para as pessoas o tanto que a gente tem, né, de afeto e carinho por elas, fazendo um gesto que ficou muito popular com as mãos. Qual que é o gesto? Quando você quer falar que, né, dar um gesto de carinho para alguém com as mãos. E eu quero esse gesto, todo mundo aqui pro palco, aqui pra Lohane e pro Cesário. Cadê? Pessoal do interior, coraçãozinho, pessoal do interior, cadê? Ótimo. Todo mundo coraçãozinho, quero ver, deixa eu ver. Metade do coração. Aí, ó. Metade do coração, mas o coração por inteiro dentro do seu peito. Trem. Good Times BH. Ô, gente, obrigado mais uma vez. Obrigado salva de pela palmas participação de vocês. E aqui, ó, vocês vão ganhar um brinde também, aí, ó. Da Eco, a garrafinha da Eco. Pois é, aí, ó. Obrigado. Gente, bacana demais, né? O Eric, agradeço muitíssimo. Pessoal,
aproveitando quem está aí do interior, né, eu entrei nessa companhia na operação como servente e na mesma data entrou comigo o Renan, está aqui. Renan é uma pessoa fantástica, é membro da CIPA, e ele sofreu um acidente, né, Renan? Eu queria que você viesse aqui rapidamente só dar um recado para o pessoal que nos vê. Mostrando a importância das mãos, gente, o impacto que isso gera nas pessoas, a importância de a gente estar se cuidando, né? Eu não queria vir não, mas eu forcei. Bom dia, pessoal. Nós entramos na Copasa em junho de 2011. Em abril de 2012, 10 meses depois, eu era servente de esgoto, lá na elevatória de esgoto Confisco, atrás do zoológico ali. Hoje essa elevatória está desativada. Na época, éramos 2 serventes e um operador. E mesmo usando todo o EPI, eu estava com a luva de vaqueta, a gente foi mover um cano, pesava mais ou menos 1.300 quilos. E com uma talha. Eu estava com luva de vaqueta, todo mundo estava com todo o EPI individual, certo? Só que o nosso equipamento, que era a talha, ele não estava muito bem. Essa talha ela escapou e eu estava guiando o cano. Um cano passou no outro, entre os 2 canos estava a minha mão. Eu perdi o movimento de 3 dedos. Esse dedo, o anelar, arrancou fora, ficou dentro da luva de vaqueta. E eu fiquei 1 ano e 3 meses afastado, voltei por reabilitação, aí vim trabalhar no malote. Eu sou canhoto, essa é minha mão dominante, e eu não tenho o movimento dos 2 primeiros dedos da mão de esquerda. Eu faço só o movimento de pega, mas eu faço movimento coletivo, eu não faço movimento individual. Então, nem sempre, lógico, o EPI, o individual, é muito importante, mas também a parte do equipamento que a gente trabalha tem que estar em dia, porque eu até falei com o Mauro que, falando de mão aqui, não era nem uma indireta para mim, era quase que uma indireta, eu estou ali atrás, ali, sofrendo, ouvindo isso e lembrando que já faz mais de 10 anos que isso aconteceu, e agora eu estou, só de ouvir aqui a palestra, eu estou revivendo tudo de novo isso. Então, é muito importante cuidar do EPI. Eu nem sei o que seria de minha mão se eu tivesse sem o equipamento de proteção. Entendeu? Então, é isso. Aqui, ó, Renan. Você ganhou, meu querido. Ó, isso. Gente, olha que história. Exatamente. Que história importante, né? Que depoimento. O Renan trouxe alguns insights que vão ao encontro da palestra. Primeiro é a análise preliminar de riscos, né? Poxa, a gente tem que avaliar os riscos que estão presentes no ambiente. Será que, se a talha está irregular, será que a gente vai arriscar, né? E a importância também de usar o EPI. O Renan falou que, poxa, se eu não estivesse usando o EPI, poderia ter sido ainda pior, né? O EPI ele não evita um acidente, mas ameniza aí as lesões. Enfim, a gente usa as mãos para tudo, né? Pessoal, seguindo a programação, a gente vai dar uma pausa agora, né, para o lanche. Às 10 horas, teremos uma palestra importantíssima, né, com uma nutricionista, ela vai falar de hipertensão, de diabetes. Não percam, né? E lembrando que é hoje, né, a tão esperada divulgação do resultado aí do concurso de paródias. Bombou esse ano, tivemos paródias assim muito engraçadas, o pessoal do interior gravou vídeo, tem gente que fez, né? Enfim, envolveu bastante, agradeço muitíssimo, mais uma vez, às CIPAs, não somente a CIPA 5, a todas as CIPAs do Estado, que esse evento é organizado pelos empregados e para os empregados. Vamos dar uma pausa para o lanche e a gente volta às 10 horas.